Vamos lá então, pessoal. Na live anterior, a gente explicou então para vocês como introduzir o ensino dos operantes verbais. A gente falou do mando, falamos do tato e falamos do ecoico. Hoje não dá tempo aqui da gente falar sobre os três, porque esse assunto é extenso. Então, quem perdeu, por favor, assistam os IGTVs anteriores que estão salvos, tá? Que tem mais duas antes. O primeiro foi sobre isso. Mas, basicamente, seria o mando a criança solicitar coisas que ela quer, né? Ela pedir. O tato não é do sentido do tato, mas sim ela conseguir nomear as coisas. E o ecoico, que já vem da palavra ecoico, então, que seria ecoar, né? A criança repetir aquilo que a gente pode estar falando, dando um modelo para ela, tá bom? Então, hoje a gente vai avançar mais e vai falar desse operante importantíssimo, como eu comentei, que é o intraverbal. Antes da gente iniciar nesse treino, assim, mais avançando nos intraverbais, é importante a gente se certificar de que esse aluno, né, que a criança, que a gente está aplicando ali, que a gente está treinando, ela já apresenta alguns pré-requisitos importantes. Por exemplo, pessoal, emitir aproximadamente de 50 a 100 tatos, tá? E repertório de discriminação auditivo-visual bem estabelecidos, né? Emitir um número considerável de respostas também de ouvinte FCC, que é por função, classe ou característica, que a gente fez, então, a segunda live falando só sobre isso. Então, é aquela questão de trabalhar muitas categorizações, no caso de classe, de função do para que serve as coisas e de características, num exemplo aqui, a xícara estampada com uma alça, né, de descrever, a gente falar e a criança saber o que é, dando então ou função ou classe ou característica, tá? Esses são os pré-requisitos, ótimo. Uhum. Falamos nas lives anteriores, né? Então, mas o que é o intraverbal? Essa palavra aí é um operante, né? Esse operante verbal tão importante. Basicamente, o que seria? É a habilidade de responder perguntas ou conversar, de modo que a resposta seja compatível com a pergunta que está sendo feita, né? Coisa simples assim, qual é o seu nome? A criança vai e responde, Rafael. Ou você faz um comentário, entra no chuveiro e fala, nossa, a água tá quente. E ele vai te responder, tá quente mesmo, ou aí fala, tá quente. Coisa simples, você pergunta e a pessoa responde, né? E assim, para as nossas crianças no TEA, o estímulo verbal único, assim, é muito difícil, porque pensa, quando a gente fala de comunicação, né? A gente fala o tempo todo e a gente tem um monte de questões. A gente fala preposições, expressões, gírias, né? Vários tempos verbais. Isso tudo é uma coisa tão grande para quem ainda está iniciando o processo de fala. Então é muito difícil eles responderem, eles entrarem nesse mundo falante assim tão rápido. E o intraverbal, ele vem depois desses outros operantes, justamente, não é de propósito. Aliás, né, na verdade ele vem complementando o que foi feito anteriormente. Então a criança tem todo esse passinho para chegar aí, porque elas demoram tanto a falar e é um mundo complicado para elas. Então, a habilidade tem como pré-requisito os operantes verbais descritos anteriormente, que a Nath já falou, né? O mando, o tato e também o ecoico. E quando a gente inicia esse treino intraverbal, a gente está ensinando a criança a conversar. Na verdade, isso daí seria assim, ó, vamos ensinar o filho a conversar, a gente está treinando o intraverbal. É o famoso diálogo, né, amiga? Famoso diálogo, isso mesmo. Então, é por aí. E na real, até vou fazer um parênteses do que a Dani falou até agora, que na verdade é uma cadeia, né, da evolução da linguagem, da comunicação de qualquer pessoa, na verdade. O que é a diferença? É que a gente tem que ensinar por etapas para as nossas crianças tudo isso. Mas a criança típica, vamos dizer assim, que primeiro ela também faz ecoico quando ela repete lá babá, mamã. Então, na verdade, a evolução da linguagem de qualquer pessoa, ela é assim. Ela vem desse jeito. Crianças, ela vem desse jeito, só que para as nossas crianças não é dessa forma assim natural, então tem que ser. E é à tarde, então tem que ser ensinado tudo dessa maneira aí, para dar certo, para eles aquele negócio, né? A função, né, amiga, da linguagem. Sim, é natural, né? O mando, por exemplo, é o primeiro operante verbal que a criança faz quando está pedindo mamar para a mamãe. Então é tudo muito natural, mas os nossos têm essas particularidades, a gente tem que trabalhar em cima, né?
Então, assim, como seria a gente começar a trabalhar com o intraverbal? Você pode iniciar com perguntas simples, como nome, né, idade, aí você vai ampliando essa comunicação com situações no dia a dia. Não sei se vocês viram um post que eu fiz ontem com o Rafa, fazendo perguntas sobre o que tinha no banheiro, por que escovava os dentes. Eu poderia entrar mais fundo, eu poderia falar, onde tem o chuveiro, para que serve o chuveiro, coisas assim, sabe? Você pode começar com um repertório muito simples, com coisas do dia a dia mesmo. E assim a gente vai conseguindo, vai seguindo e vai conseguindo fazer com que a criança relate eventos passados, que é a cereja do bolo, né? Que todo mundo quer. Então, pra gente chegar lá contando uma coisa, pessoal. Isso é o nosso sonho. Todo mundo pergunta, qual que é o seu sonho? Eu falei, agora, o meu próximo sonho com o Rafael, além da escrita, né? É que ele relate o que aconteceu. Por exemplo, um dia perguntar para ele o que aconteceu na escola, ele me conte tudo. A gente vai chegar lá. Então, para isso que a gente está treinando. E para a gente chegar nesse momento, é importante a gente trabalhar com consistência e não esquecer de generalizar. Fazer o que eu e a Nath estamos falando há 3 lives já. Trabalhar em cima de todos os mandos, muitas atividades que a gente consegue. É um caminho, é uma trilha que a gente está seguindo aí. Tem que ser muito diversificada as atividades, né? Não é pouca coisa para eles generalizar e estar usando em todas as oportunidades no dia a dia. Para que eles também não fiquem só assim naquilo assim, eu decorei aqui agora porque eles decoram, e não conseguem colocar em prática. Sim, eles é que decoram, eles têm essa incrível habilidade normalmente de uma boa memória, né, amiga? Muito. Então, só que às vezes nesse caso daí não se garante que aprendeu de fato, né, para usar em qualquer contexto. Exato. Exato, amiga. Quer ler os comentários? Vou dar uma espiadinha aqui bem rápida. Eu vi uma galera chegando, né? Aí, sumiu nos cumprimentando, muita gente chegando. Ethan disse, Ethan tem relatos de eventos passados de quando tinha 2 anos e meio, eu achei isso interessante. Mas o dia ainda temos dificuldade. Ele lembra de coisas que já passaram lá atrás, que hoje ele consegue contar, e as coisas de agora ainda é difícil. Talvez seja um tempo assim dele absorver e processar e pensar tudo como ele precisa para construir, para comunicar. Eu acredito que seja alguma coisa assim. Imagina quando ele começar a falar tudo, né? Daqui uns tempos vai ser menos intervalo de tempo e ele vai estar relatando. Eu acredito muito nisso. Eu também penso que ele vai relatar já. Ele já está, né, fazendo já relatos já. Sim, nossa, ele relata muito já, né? Muita coisa. Deixa eu ver aqui o que mais tem de comentário. Um monte. Intraverbal é nível 2 do VibMap. Primeira criança tem que concluir nível 1 para entrar no seguinte, para não ficar buracos no desenvolvimento. Isso que a Rose Camirá tá falando, que ela tá falando sobre nível 2 do VibMap, que o VibMap é um protocolo de avaliação bem amplo, assim, amplo mesmo. Até eu e a Dani temos, a gente já baixou uma tradução em português que não é completa, mas senta e lá vai pedrada de páginas. Muitos, né? Já comecei a dar uma lida. Mas claro que esses detalhes de nível e tudo só tem acesso quem tem o plano de intervenção. Né, no meu caso e no da Dani, que somos mães que não temos acesso à terapia ABA, que a gente está só estudando, a gente mais ou menos entende como é essa ordem cronológica do desenvolvimento da fala, mas não especificamente, talvez, no nível e no programa. E claro, lembrando que isso tudo é muito individualizado também, né? Mas é isso aí, isso que a Rose falou, aliás... Para quem tem acesso a essa terapia, já vale a gente comentar, né, amiga? Que é muito importante ver se o profissional que está fazendo esses programas, se ele usa, por exemplo, esse protocolo que é tão bom, né, que é o VibMap, porque tem muita clínica que diz que aplica a aba, mas nem usa, por exemplo. Então, né, para quem tem acesso, é muito importante também saber essas informações. E para quem não tem, né, também saber que tem muita coisa que a gente tem que estudar para a gente ir conseguindo, mas a gente vai. Claro que vai. Então é por isso que não conseguem dizer o que aconteceu. Sim, Observatório de Alice, eu e a Dani a gente já fez uma live também, que é os 8 passos da fala.
que até tem vídeo também no YouTube da Maíra Gaiato explicando sobre isso, e o último é o relato de eventos passados. Tem lá no canal do YouTube da Dani sobre esse, e uma hora dessa a gente também vai voltar e fatiar falando sobre isso também. Que agora aqui o que a gente está falando é uma coisa mais específica dentro da ciência ABA, né, amiga? Esses nomes, mas praticamente lá também nos 8 passos, ou da forma que a gente fala, fora esses termos técnicos tá inserido lá também. Ainda também faz parte assim de um contexto igual, né? Igual todo mundo tem que percorrer esse caminho. Exato. Verdade, precisa preencher todas as lacunas para ir alcançando marcos e habilidades. A Itan falou. Lindas, nós e o autismo tá aqui. A Ana sabe muito de tá fazendo pós. Ela é quase nossa teacher já. Ela é quase a nossa guru, a nossa mestre, né? A gente tira muita dúvida com ela também. Quem não acompanha, recomendo muito que sigam Nós e o Autismo, tá? A Ana e o Marcelo. Maravilhosa. Maravilhosa. Nossa, ela faz muito vídeo, explica muita coisa sobre tudo, na verdade. Aliás, é graças a Ana que a gente tem tanta informação também, né? Tudo assim que a gente tem dúvida e quer saber e tal, é ela que sempre nos auxilia muito. Bom, vamos avançar aqui, deixa eu marcar aqui o tempo da live, estamos bem. Bom, então vamos gravar aí, pessoal, intraverbal, então é a função verbal que corresponde a responder perguntas, completar lacunas e encadear raciocínios, tá? Então, o antecedente, né, do intraverbal é um estímulo verbal falado ou escrito, que pode ser uma pergunta, uma frase para completar, um comentário de uma outra pessoa. Alguns exemplos, tá, pessoal? Claro que lembrando que para desenvolver o intraverbal a gente pode estar usando outras dicas, como imagem, como várias coisas. Que nem ontem estava nos meus stories lá fazendo treino com a Alicinha usando imagens. Então a gente pode, só que depois tem que esvanecer das dicas. Mas a gente vai chegar lá também. Vamos chegar. Ainda pessoal, os intraverbais são fundamentais então para a comunicação, justamente por eles constituírem uma habilidade de responder verbalmente a fala de outra pessoa. Ainda muito pequenas, crianças com desenvolvimento típico aprendem seus primeiros intraverbais, como completar a parte de musiquinha, é uma coisa legal para começar a fazer aí esse treino, né? Dizendo o som dos animais com o próprio nome quando perguntada, por exemplo. Isso, nossas crianças vão ficando craque. Pelo menos a Alicinha, que ama animais, ela... é ótimo, né? Ela é doutoranda em som de animais, gente. Sabe de tudo que é espécie, coisa que eu nunca conhecia na vida. Bom, crianças com autismo, então, ou outros atrasos no desenvolvimento, o repertório intraverbal pode estar ausente, né, e pode ocasionar dificuldade, então, na interação verbal. Elas podem apresentar respostas estereotipadas ou ecolalia diante de uma pergunta. Então, por exemplo, se a mãe pergunta, o que você quer? E a criança repete, o que você quer? Quando deveria dizer o nome do que ela deseja. Essa é a famosa ecolalia, né? Isso é uma palavrinha que entra aí no vocabulário de todas nós, porque né? Acho que não tem escapatória, não conhecia ainda autista que não tenha, pelo menos, fases de ecolalia, né? Tem. Eu acho que quase todos, né? Faz parte. Sim. Nesse caso, então, a criança ainda não está demonstrando a função intraverbal e não consegue trocar de turno na conversação. Aí, falando outra palavrinha de trocar de turno, é por isso que a gente insiste muito também lá nas brincadeirinhas do minha vez, agora é tua vez, agora espera, agora é o amiguinho. Porque se não souber já nem no brincar também, trocar turno, na conversação também vai ser difícil, né, pessoal, que se entenda isso. Então tem que trabalhar nas brincadeiras também, por N motivos, mas pela questão do desenvolvimento da linguagem também. Outra área que pode sofrer prejuízo com a ausência, então, desse repertório é o desenvolvimento intelectual, pessoal, pois muitos dos nossos conhecimentos são aprendidos por cadeias intraverbais, né? Na parte escolar, acadêmica, que a gente percebe muito isso. Eu tenho sentido muito isso já na educação infantil com a Alice, né? Da forma que as outras crianças conseguem já absorver, por elas entenderem as perguntas, e que a gente tem que destrinchar para fazer a nossa criança já entender o que está sendo falado para eles. Mas eles conseguem, mas aí isso aí é realmente um fator assim que acaba prejudicando bastante. Então eu vou dar um exemplo aqui prático, né? Vamos fazer umas perguntas aí pra gente, ó, a gente anotou algumas. Então, quantas cores tem na bandeira do Brasil? Qual o nome da língua que a gente fala?
Qual o nome da doença que provocou o isolamento social? O que é transtorno do espectro autista? Qual o nome dado para as pessoas que escrevem com a mão esquerda? De onde vem o mel? Se vocês responderam todas as perguntas, vocês acabaram de emitir vários intraverbais. No decorrer, então, da nossa vida, a gente aprende a responder inúmeras perguntas, né? Inclusive sobre coisas abstratas, que são conceitos e ideias, que é algo também que é bastante difícil para o indivíduo autista, né? Porque eles têm essa questão da dificuldade na abstração, por eles serem muito também literais e muito concretos. Por isso que a gente também usa para ensinar para eles tudo isso, muito recurso visual, muita imagem, por isso que a gente conta muita historinha, por isso que a gente trabalha tudo com imagem, com coisa palpável, para eles conseguirem compreender isso, né? E conceito que outras crianças pegam aqui, como por exemplo, tu fala em cima 2 vezes, a criança já sabe o que é em cima, a gente já tem que mostrar várias imagens, fazer lá atividade com eles com concreto, para saber o que é comprido, o que é longo. Então, tem que saber muita coisa para conseguir o intraverbal, né, amiga? Aí é que tá o pulo do gato. Nossa. Porque se a gente ficar lá na frente sem ver tudo isso aí, a gente não consegue mesmo. Fica muito difícil para eles. Aí você pensa, por que não tá evoluindo a fala? De repente, é alguma lacuna que tá aí que você precisa preencher. Então, às vezes a gente precisa retornar. Aliás, várias, é verdade. Porque nossos filhos precisam disso. E o apoio visual, eu sempre falo, isso funciona muito aqui comigo. Muito. O Rafael encontra as emoções, sentimentos. Hoje ele sabe narrar que ele está sentindo uma dor por conta das imagens. Então isso não é bobeira. Isso é necessário para as nossas crianças. Bom, vamos continuar aqui então. Os intraverbais são considerados um dos operantes verbais mais importantes, pois abrangem áreas mais complexas, como a Nath já veio falando antes. É preciso uma abordagem minuciosa, cuidadosa em casos que ela está ausente ou prejudicada. Então é aquela hora que a gente tem que parar e dar uma olhadinha e ver, mas é através das atividades que vocês podem ver isso. Eu falo assim, eu tô falando assim, sobre eu e a Nath, que a gente não tem apoio agora profissional nesse momento. Mas quem tem o apoio de uma fono ou de uma aplicadora de aba, tem aqui, provavelmente ela vai passar todas essas questões para vocês. É necessário a gente ver o que está faltando aí, porque a conta não vai fechar se estiver faltando. Por isso que a gente não cansa de trabalhar com atividades de classificação, categorização, como a gente falou na última live também, né? Sequência de cenas e, lógico, temporais. Eu trouxe um exemplo de cada uma delas, ó. Legal, hein, amiga? Também uma dica boa para quem não tem os profissionais, mas estiver assim estudando e quiser tentar meter a cara, porque um curso de aplicador, por exemplo, ótimo, né, já tem coisa mais acessível. A gente sabe que tem, né, amiga, hoje em dia, assim, pode pedalar um monte de vezes no cartão, tu vê muito vídeo, muita coisa de forma gratuita, vai aprendendo como fazer. Não vai ser aquilo 100%, mas tem aquela questão da garra de mãe. Então, o ideal aí, isso pessoal, ninguém substitui. Pelo menos... Isso ninguém substitui, exatamente. Então, tu pode ir já aplicando, pode ir estudando, aprendendo, mas de repente vale a pena investir em pagar para fazer uma avaliação para ver onde é que a criança está. Porque isso sim, a pessoa tem que ter um conhecimento muito grande para fazer essa avaliação minuciosa. E até hoje eu estava falando com a Simone, só que agora vai me fugir o nome, atipicamente Gabi, estava me falando de outra avaliação que, além do VibMap, que ela tá fazendo no curso junto, amiga. Mas acho que é Bales. Não, é escala... Não. É uma coisa assim, amiga. Se alguém souber, escreve aí. Eu sei que essa avaliação aí, ela pega ainda dentro lá do VibMap, por exemplo, uma coisa e destrincha em 5, 6 olha só que habilidades. Aí tu consegue saber exatamente, porque o que acontece? Quando a gente está fazendo intervenção em casa e a gente não sabe onde a gente está, por exemplo, no meu caso, ou no caso da Dani, pode acontecer da gente estar perdendo tempo, às vezes continuando ensinando coisas que a criança não está mais tão atrasada, ou até nem está mais atrasada, e esquecendo e deixando de focar ou intensivar em outras. Exato. E tempo para nós é ouro. Por isso que eu penso hoje, se eu fosse dar alguma recomendação para alguém, se não puder ter tudo, se não consegue ainda acionar o plano, ou coisa, e mesmo que consiga acionar o plano para te poder questionar os profissionais que estão atendendo o teu filho, porque também tu vai ter que levar
isso que se aprende, é ensinado em consultório pro dia a dia. Então, assim, não Precisa. tem escapatória a gente tentar aprender, né, amiga? Mas Não, eu acho não que tem. saber onde a criança tá é o melhor. Mas também, pessoal, mesmo não sabendo exatamente dentro dessas escalas onde a criança tá, a gente, assim, observando tanto, a gente consegue, assim, ter uma... Não tão minuciosa, Consegue, mas sim. uma boa noção do que tá faltando, né? Consegue, porque a gente outras até sempre... escalas que tem disponíveis gratuitas. Sim. Tem aplicativo que nem o Checklist. Kinedu, que é sobre desenvolvimento. Tem um app gratuito que ele te dá dica lá, que tu vê mais ou menos como é que tá a linguagem da criança, com que idade mais ou menos estaria comparado. Então tem várias coisas, tem aquele outro que ele é meio rasinho, mas também dá uma ajuda, que é o formulário ATEC, que é gratuito, né, amiga? Sim, eu acho que tem muitas possibilidades. O importante é a gente ficar sabendo realmente o que é que está atrasado no nosso filho e correr atrás. Fazer metas de curto, longo prazo e falar, olha, eu quero fazer isso aqui agora, como que eu posso fazer? Tem que planejar, gente, não existe outra forma. A gente tem que arregaçar as mangas, porque é muito... Mesmo que sua criança tenha muita terapia, você também vai ter que fazer a sua parte. Então, não dá para fugir disso, né? Não tem como fugir, né? Uhum. O que eu ia fazer? Eu ia mostrar os exemplos, né? Mostrar os exemplos, aham. Isso. Por isso, não cansamos de trabalhar com atividades de classificação, categorização. A gente falou isso da última live, mas eu trouxe um exemplo aqui para vocês. Num cartão só. Aqui eu pergunto o que tem no banheiro, por exemplo. Ele vai classificar, ele vai colocar o dedinho. Sobe um pouquinho mais, amor. Tá em cima dos comentários. Aí. Tá. E vai mostrar o que tem no banheiro. Aí ele vai apontar para mim, tá? Isso aqui é uma atividade de classificação, ele vai usar. E aí, nessa mesma atividade, eu posso perguntar também o que não pertence ao banheiro, né? A gente pode perguntar várias coisas. Então, com um cartão desse, a gente pode fazer bastante perguntas. Mas, geralmente, classificação, e depois você pode ir além. O treino de intraverbais, você vai indo além, né? Pessoal, uma coisa interessante dessa atividade da Dani, vou me meter de novo, dar um parênteses, as imagens reais. Isso é muito bom, sim, muito bom. Eu uso só reais. Sabe, porque às vezes também a gente acha que a criança entendeu, tá lá botando um desenho e daqui a pouco ela não generaliza e não entende mesmo na real o que é. Então, isso das imagens reais, eu sou bem fã, eu gosto. Eu também gosto, amiga. E de sequência, essa aqui tem no Pinterest, se vocês quiserem olhar lá, tem a pastinha. Esse aqui é sequência lógica, né? Primeira cena, segunda, terceira, quarta, tem várias lá, vocês olhem depois. Isso aqui também é muito importante para você estar treinando várias coisas com as crianças também. Isso daqui, ela vai aprendendo cada cena, você vai perguntando. Sequência lógico temporal, e você também pode trabalhar com inferências também, que a gente fala, ó. Por exemplo, inferências, aham. Inferências é ótimo. É uma cena, né, que você está vendo um contexto todo, né? O que as crianças estão fazendo aqui? Elas estão praticamente, o que é o contexto da cena? Estão brincando no parquinho, estão felizes. Aqui, o que esse menino está fazendo? Bom, ele vai puxar ali a panela e ele vai fazer dodói, vai se queimar, né? Ou tem mais cenas assim, ó. Por exemplo, aqui, ó. É uma cena do rapaz com o balão, o menino... Isso aqui é uma inferência crua, nua, que a gente fala, né? Não é nem essa palavra. Eu esqueci agora o nome da palavra. Não, mas eu entendi o nu e crua. Todo mundo entendeu. Todo mundo aqui não é verdade. Amiga, vou dar mais um parênteses agora nisso. Uma coisa que eu também não sabia que estava fora de ordem, que lá nos 8 passos da comunicação, daí eu me liguei, até falei com a Dani, é que eu fazia muita inferência com a Alicinha, sendo que a Alicinha não tinha pré-requisitos para inferência. Você fazia antes? Eu também errei isso, eu fazia. Lembra, amiga? Eu mostrava uma cena inteira ali, mas eu nunca tinha feito esse... Pra mim, na verdade, assim, pra mim, eu não conseguia entender separar as cenas. Eu não sabia como conduzir e explicar para ela ali os acontecimentos separados. E isso ali... ficava uma coisa assim que não tava legal. Até, amiga, eu vou pedir, se tu não te importar, que tu conte aí essa cena tua do exemplo pra que fique bem claro pra todo mundo. Pra gente entender. Não, a sequência de cena que tu conte ela separada para as pessoas entenderem o que eu tô querendo dizer. Isso. Ok. Ó, o menino calçou a bota. O menino... Ponto, né? É tipo uma historinha, pessoal, entendeu? O menino calçou a bota. Que aconteceu.
Uhum. O menino vestiu a blusa, ou está fechando a blusa. Aqui, o menino está colocando as luvas. O menino saiu para brincar na neve, ou o menino foi na neve brincar. Então, isso aqui você vai treinando um por um com ele. Aí depois você dá ela separada para ele e pede para ele colocar na sequência. Aí ele coloca na sequência também. O raciocínio da sequência. Uhum. Tem vários lá no Pinterest, no nosso Pinterest. Pode ir lá baixar. O Pinterest da Dani, bomba de atividades boas. Uhum. E esse aqui eu achei muito interessante. Esse aqui eu baixei do Pinterest, várias. Eu nem plastifiquei ainda. Porque esse aqui realmente é a inferência no e crua que eu quis dizer, né? A criança, aqui, nessa mesma... Apesar que as nossas crianças ainda não têm a noção do ponto de interrogação, mas já dá pra gente trabalhar essa questão, porque tá bem visual, né? E o que o menino está perguntando para ela? O que a menina tá... O que aconteceu com ela? Por que ele tá olhando? Aqui dá para fazer muita pergunta. Esse porquê aí... Muita. E tem várias. E esse eu achei no Pinterest também. E aí tem essa e várias outras. Boas imagens. São muito legais. Pra gente trabalhar. Tem imagens bem nítidas, assim, pessoal. Nada de coisa muito confusa também, assim, pegar qualquer coisa para treinar com a criança, muito poluído, muito cenário. Tem que ser direto ao ponto. No começo tem que ser uma coisa mais... Aí depois... Até porque as nossas crianças são muito detalhistas, que nem a Alicinha, ela pega uma inferência dessa, ela quer ficar nomeando todos os detalhezinhos, entendeu? Em vez de se atentar à cena, ao contexto ali do fato, né? E mais aos objetos, às coisas. É, bem assim. E para começar a ensinar os intraverbais, é importante observar se a criança tem comportamento de ouvinte. A Nath tem um vídeo no canal dela de linguagem receptiva que ela explica bem detalhadamente a questão da linguagem receptiva. A gente fez uma live também, né? Tá aqui no meu perfil, salva a live já. Isso. Tá no meu canal também, se vocês quiserem olhar. Nos nossos canais tem bastante coisa também. E assim, aí você vai verificar se ela está emitindo mandos e tatos mais consistentes, se ela compreende bem o que ela está ouvindo, se ela repete as palavras, se ela já nomeia os objetos, né? Todas essas questões, para a gente chegar nesse treino que eu mostrei para vocês aí. Mais uma coisinha, uma forma muito simples para ensinar a criança os primeiros intraverbais é completar lacunas com músicas ou frases, né? Faço isso com o Rafa há muito tempo, sem saber que era intraverbal. Então, assim, fui no mercado comprar, aí ele continua. E a formiguinha subiu no meu, e aí a criança vai continuando. Então, você pode trabalhar com música, né? A gente já fez várias coisas certas, né, amiga? Sem saber, amiga. Eu também, olha, quando a Alicinha era não verbal, eu fiz ela ter um repertório gigantesco de alvos, de objetos. Porque eu nomeava tudo para ela. Olha só, então... Tudo a gente fez na verdade, instintivamente. Programas de tato aí, quando eu descobri o que era tato, a Alicinha já tava, craque mesmo, ela já tinha muito, assim. Então, a gente tava fazendo claro, certo. Né, a gente não sabe tudo, aí o bom é que agora a gente vai fechando, no técnico, né, o quebra-cabeça, vai descobrindo. Isso, vai arrematando. Então, esse é um ótimo exemplo, você usar, reforçar quando a criança dá a resposta correta. Esses são exemplos mais práticos, assim, que vocês podem trabalhar aí na casa de vocês. É isso. Arrasou, gata. Vou ver os comentários aqui. Deixa eu ver. Muita gente aqui chegando. Meu menino tem 3 anos, 7 meses, começou a entender que tem que pedir. Passa o dia falando, me dá biscoito, água, massinha. Silvânia Rios 71. Viu? Isso é o operante mando, que ele entendeu já a função da comunicação, de pedir as coisas. Maravilha! Isso é realidade? Imagina, meninas, vocês são demais. A Ana do Nós é Autismo tá toda generosa ali, mas a gente tem que encher a bola dessa mulher, ela arrasa. Nossa, a Ana é luz a Ana é na tudo nossa de bom. vida. Estamos juntas nessa, Ana é demais, mais gente falando, vocês duas também, Mariana Goni, muito obrigado, querida. Meu sonho é ver ele fazer perguntas e saber responder, saber contar algo. Então, Silvânia Rios, ele tá andando nesse caminho, não deixa de acreditar e procure ir estudando e trabalhando tudo isso que ele vai, sim. Aqui usa muito sim e não, início para perguntas, Mariane Marangoni falou. Usava muito sim e não para as perguntas.
no início. Mas já é alguma coisa, hein? É porque muito bom. A Dani, a gente já anotou aqui também, porque a gente quer dar mais ênfase a esse assunto da fala, e uma das coisas que a gente vai trazer aqui em outra live ainda de comunicação é o ensinar a criança a responder sim ou não e a escolher o que ela quer. Tá? Opções, isso é muito difícil. Também é bem difícil. A Alicinha ainda não sabe escolher bem, assim, eu ainda tô forçando, assim, botando uma coisa bem ruim e uma boa para ela entender que se ela falar aquela colarinha do ruim, eu vou entregar o ruim para ela. Então, mas vou deixar isso que é assunto para outra live, que nós temos mais coisas sobre comunicação para falar. Verdade, Dani. Nath, exatamente como eu, Etan fazia. Good job, Jessie Blue disse. O meu tem muita. Deixa eu ver o que mais aqui que comentaram, mais gente entrando, demais os exemplos, muito legal, amigas, a Ana falou, muito boa a live, Ethan falou, podia ter a live 3 para Ana participar. Ai, nossa, o dia que tiver. Muito bom. Seria muito bom, apoio visual ajuda demais, a Ana falou. Boa noite, chegou visita, Edna. Vai ficar salvo, Edna, depois não tem que assistir tudinho, hein, não pode perder. Sempre vale a pena estudar Trajano 870. Eu digo antes feito do que perfeito, Observatório da Alice. Por mais que tenha equipe, sem nós não existe resultado maravilhoso. Arrasou a Mariana Maragoni. Vou levar os meninos para dormir, até mais meninas, live maravilhosa. Beijos, a Ana. Fazer análise de tarefas, estimular é necessário, as nossas próprias crianças vai nos conduzindo. Escala Denver, e isso, a escala Denver é muito bom para a gente também ter uma ideia de onde nós estamos. A Michele Lima está aqui, boa noite, gente. Boa noite, maravilhosos, lindos. Importante frisar também que é importante a generalização. Em múltiplos ambientes com diferentes pessoas também. Aí estão comentando. A gente vai falar disso, é verdade. Eu acho que tá aqui no roteiro também, mas já é muito bom falar. Eu, inclusive, até sempre assistia lá no Autistólogos, que a Cacá aplicava os programas que a Maíra Gaiato fazia para ela, mas depois ela contratou uma pessoa só por causa dessa questão de generalizar. Para o filho responder para outra pessoa também. Aí a questão da escola, tudo, porque só com uma pessoa não adianta mesmo. Imagem real é necessário, a Michelle falou. A Michelle é autista, tô falando que bom. Nath, depois te mostro minha pasta de análise do comportamento. Jessie Blue falou, queremos. Quando demorou. Tem essa quantidade de gente na cena para mim e para Samuel, ver por contorno. Michelle falou, eu já teve mais autistas adultos aqui que me falaram essa questão de ver o contorno. E também a gente entrou nesse assunto porque comentei que a Alice às vezes chora vendo algum desenho, alguma coisa, justamente pela questão do visual, né? Muito bom saber. Dani, essas imagens tem no seu Pinterest? Sim. Essa aqui tem. Algumas não tem, umas tem, mas eu vou colocar tudo para vocês. Tem umas que eu nem coloquei. Eu não tenho tempo para fazer isso mais. A Vanessa, eu vou dar um print aqui no que ela comentou para nós guardar para outra live. Ela falou aqui de uma escala, amiga. ABBL. É essa mesmo. Ables, escala Ables. Traz um nível maior de detalhamento. Mede 544 habilidades em 25 áreas do desenvolvimento. Poderíamos debater sobre também em outra live. Pois é, nós podemos falar sobre o VibMap primeiro e depois essa que abre ainda mais o VibMap, que daí vai ficar a sequência fazendo bastante sentido e a gente vai conseguir entendendo mais, porque é bastante coisa. Historinhas curtinhas para cada quadro, Trajano disse, muito boa. Faço muito com o Ethan essas cartas. A Vanessa disse, os materiais da Dani são ótimos, uso bastante. Mariane, realmente muito bom, vou ver. Essa live vai ficar salva sim. Cris Leias chegou, oi gata. Trajano disse Tato. Isso, faço ainda com Mariana, parabéns para vocês. A música infantil. Que legal, lembrar da regra do 1 mais 1 quando fala um pouco. Mariana falou, muito bom. A regra de 1 mais
É isso aí, se a criança não fala ainda nada, só uma palavrinha, se ela já começou a falar uma palavrinha, duas, mais para uma. ela conseguir absorver e entender, exatamente. Tem uma mãe que perguntou sobre ecolalia. Como que a gente trabalha a ecolalia? A gente tenta direcionar a ecolalia. Acho que você ia chegar nessa pergunta, dá uma olhadinha aí, amiga. Meu neto tem a hora que responde fazendo a pergunta. Tem alguma dica? 4 anos. Ecolalia. Essa? Eu tô bem aqui agora, na Edna, de 56. Bom, ele não, é mais responde pra baixo, fazendo mas é a mesma coisa. Edna, o que eu sei é que, por exemplo, se tu fez a pergunta e tu sabe que a criança já vai fazer ecolalia, faz primeiro perguntas que tu sabe o que ele responderia. Por exemplo, se ele quer uma coisa, qual desenho ele quer ver. E aí tu já faz a resposta para ele fazer ecolalia da resposta. E aí tu reforça, diz, entendi. E aí tu entrega imediatamente ou faz aquilo para que ele entenda que isso sim é uma forma de comunicar. Então tu dá um modelo para ele repetir a resposta correta. Papo de manhã típica manda essa live. Muitos confundem nomear com conversar. Então falou, verdade, mamãe que estimula, atenta aqui. Nath, Dani, como eu poderia ajudar na ecolalia? Sim, tem que dar função para tudo na ecolalia. Eu estava vendo um vídeo ontem também falando sobre isso. Alguma especialista aí, não me lembro. Tem que tentar se encatar e dar função para tudo, porque, querendo ou não, também a ecolalia tem dois lados. Tem o lado desse vilão que a gente pira, né? Ai, meu Deus, meu filho só repete. Mas assim, eles estão falando. Então a gente tem que tentar trazer uma funcionalidade para essa fala, porque também não adianta a gente só fazer a criança deixar de falar, por exemplo. Então a gente só tem que tentar trazer um contexto para essa ecolalia. Se ele está repetindo o desenho, dizer, tu quer ver o desenho? Leva ele lá na frente da TV, liga a TV, coloca para ele entender que aquilo ali vai trazer uma consequência. Perfeito, é isso aí. A Rosa que escondeu o azul aqui começando a repetir. E as ecolalias tardias, como fazer para amenizar da mesma forma. Quase a mesma coisa. Tá lembrando de tal coisa? Aquele dia que a gente fez isso. Aí você puxa legal, uma conversa. Em casa com autismo começou a falar com sentido, mas ainda repete muito a minha fala. Amo vocês. Obrigada, amor. Eu uso PEX e figuras. Travei? Você tá travada, amiga. E tu tô te ouvindo e estava travado. Agora voltou também. Tá. Uso muito materiais de vocês, agradeço. Estou montando umas atividades para ajudar o Rafa nessa habilidade. Pretendo disponibilizar. A Neila falou, oba, que beleza. A Neila faz umas atividades muito boas também, pessoal. Mamãe que estimula até o Instagram dela, não deixa de seguir. Maravilhosa. A Eleonara tá aqui e disse, a escala que ela falou é maravilhosa, eu fiz a capacitação nela. Gata, nossa, que legal, tu vai gravar uns IGTV contando sobre isso para nós, trazer informação. Tem que gravar, Eleonara. Utilidade pública, mulher, se empodere e traga essas informações pra gente. Marca live, sai contando isso tudo aí que tu tá sabendo. Estamos tentando ensinar nossa menina a explicar o que aconteceu. Não sei se eu perdi aqui os comentários, mas repetindo frases que passou na semana passada. Isso é normal, da função. Quando a ecolalia acontece do nada, é do nada pra gente, pra eles não é. Pra eles estão lá lembrando daquilo, tem que tentar dar função. Pega a palavra e joga na frase. Aqui usamos alguns intraverbais com frases como: você usa sapato nos seus pontinhos. 1, 2, 3. Você usa chapéu na sua, você corta com isso. Esse a Nath vai falar agora. Nós vamos falar. Isso é inclusive, ótimo. Tem 2 jeitos aí de fazer isso para a criança generalizar. Eu vou ver, deve estar aqui no meu roteiro. Mas, por exemplo, a gente fala primeiro assim: você usa sapato nos seus pés. E depois que a criança já domina isso, para a gente avançar nesse intraverbal, por exemplo, a gente já faz o contrário. A gente fala, o que você usa nos pés? Né? Quando a criança vai avançando. Tá, vamos ver minha parte. É muito necessário. Esvanecimento de dicas. É uma abordagem fundamental, então, dentro da ciência ABA. Se a criança não responder ou responder errado, você pode dar uma dica ecoica.
né, que é o que eu acabei de falar, e ir esvanecendo. Importante esvanecer as dicas. Você pode mexer os lábios, que é o que eu acabei de fazer, para dar a primeira dica da primeira sílaba, simular abrindo a boca, apenas dar um atraso para apresentar a dica, que foi o que ela comentou ali dos pontinhos. Então, por exemplo, cabeça, ombro, joelho e... Aí a gente espera para a criança dizer pé, senão a gente dá a dica. Aumenta gradativamente esse atraso, né, para apresentar a dica para a criança conseguir responder de modo independente. Se a criança, né, o aprendiz já adquiriu o repertório de completar sentenças, uma das opções de treino é revertê-las de uma forma a gerar respostas mais complexas. Ó, o que eu acabei de falar. Então, se a criança responde, você dorme na cama, né, a pergunta, a gente pode falar na cama, você, para a criança dizer, dorme. Essa intervenção, pessoal, vai permitir, então, que o aplicador possa avaliar se as respostas emitidas pelo estudante, pela criança, está de fato sob o controle discriminativo adequado e não apenas por respostas decoradas, se ela estiver entendendo. Se o estudante demonstrar dificuldade nessas intervenções, é possível que ele ainda precise de mais tempo generalizando e expandindo o repertório. Eu tenho acompanhado famílias aí que estavam com programas avançados e que chegaram numa parte onde a criança trancou, pessoal, e aí foram ver que realmente o repertório estava ainda meio curto, que tinha que ampliar mais, então voltou lá atrás. Não se preocupem em voltar, pessoal. Vale a pena voltar para na frente a coisa avançar de uma forma efetiva mesmo, né, que a criança entenda. Tua vez, amiga, transferência de função. Isso mesmo, transferência de... Tava vendo o Rafael aqui. Ó, olha que coisa, né? Alicinha dormindo e o Rafael acordado. Olha como mudou as coisas. Virou o jogo, amiga. Virou o jogo, eu tô aqui bem tranquilinho. Ai, saudades. Tá, transferência de função é um procedimento que se aproveita as respostas de ouvinte por função. Característica clássica que a gente falou na última live. Então, consiste em remover os elementos visuais da tarefa. Eu já vou falar para vocês. De forma que ele emita a resposta apenas através da pergunta. Exemplo. Vou pegar aqui uma cartinha, porque eu sempre gosto de trazer as coisas práticas. Tá, então você vai falar assim. Entre 3 objetos, você vai falar para ele assim. Onde está a mochila, tá? E ele vai apontar a mochila, né? Isso aí é o treino de FCC que a gente falou. Então, o que eu posso fazer? Esse aqui eu já fiz. Vamos supor, eu fiz isso com o Rafa hoje. Não. Onde está a mochila não é FCC. Tu deu um nome, né, amiga? Sim. Tato. Não, é Tato, perdão. Aí ele apontou onde está a mochila. Eu vou guardar. Então, a gente usa todos os operantes anteriores, não tem problema. Pode ser o Tato, pode ser o FCC, mas nesse caso é o Tato, a Nath tá certa. O que acontece? Aí eu vou guardar e eu vou perguntar para ele assim, o que a gente usa nas costas? Ou eu posso perguntar, onde você leva os materiais para a escola? Né? Algumas coisas assim, para que ele responda, na mochila, a mochila, né? Então, a gente pode até fazer um treino assim, mas com a pista visual. Com a pista visual. Depois você pode guardar, que é como se fosse esvanecer as dicas, igual a Nath falou anteriormente. E aí você faz a pergunta. Isso você pode usar com várias coisas. É legal você usar 3 coisas para ela ter bastante opção, para pensar bem, né? O que mais? Isso, eu também tenho acompanhado os programas mais avançados. Eles aumentam o número de imagens. Colocam até mais. Você vai avançando. Os 3 eu acho que é o mínimo para você começar a fazer isso aí. No próximo passo é necessário inserir as perguntas quem, o que, quando, como, né? E sem pista visual. Que foi, mais uma vez, o exemplo do que eu falei ontem no treino do IGT, no meu vídeo do IGTV. Perguntei pro Rafa por que tinha que escovar os dentes. Para ele responder, porque dá bichinhos nos dentes. Mas por que faz isso? Porque essa é mais ou menos essa hierarquia de perguntas que a gente pode fazer. Quem, que, quando e como. Sem pista. Mas, gente, dá para vocês fazerem também um treino anterior. Como que você pode trabalhar? Eu tenho aqui, eu tinha pegado. Aqui, ó. Você pode, esse aqui tá no Pinterest também.
Você pode trabalhar essas 3 perguntinhas antes, tá? Com dica visual mesmo. Então, você vai fazer assim. Quem? O Cebolinha seria o quem, né? Quem? O Cebolinha brigou na escola, né? Cebolinha, quem? O quê? O que ele fez? Ele brigou. E onde? Onde? Na escola. Deixa eu ver outro aqui. Quem? A aluna. O que a aluna fez? O que a aluna fez? Ela fez compras. Onde? No shopping. Né? Esse aqui é um outro exemplo. Tem aquelas caixinhas de quem, como, quando, para você treinar a linguagem para as crianças. Como, quando e onde. Tem uma com 4, né, também. Tem com Dá 4. para fazer em casa essas caixinhas bem coloridinhas, as crianças gostam. Você pode pegar as imagens da internet, colocar na caixinha que fica aquele elemento surpresa. É até mais interessante para a criança, né? E aí dá para montar diferentes histórias com as imagens que você pegar também. Você usa até fazendo umas situações engraçadas. Você pode colocar, a aluna fez compras no banheiro. Você pode colocar umas coisas assim. É bem legal. Tá, e mais alguns exemplos para vocês ficarem craques nos intraverbais. Vou falar mais um pouquinho. Já está terminando. Outra estratégia simples de conduzir esse processo é realizar uma tentativa das perguntas já trabalhadas com treinos dos intraverbais mais simples, né? Após a criança responder, você repete a pergunta, só que agora você vai inserir a pergunta trabalhada. Como que seria isso? Você pergunta para a criança, mais ou menos o que o Nath falou antes. Você escreve com o e ela completa. E você fala, aí ele vai falar, lápis. Você escreve com e ele responde, lápis. E aí você vai repetir a tentativa, mas nesse momento, dessa vez o estímulo discriminativo você vai usar o que você usa para escrever. Você vai mudar. É basicamente o que a Nath falou anteriormente. Espera-se que assim ocorra uma transferência gradual à medida que os diferentes exemplares foram sendo treinados. Ou seja, a gente tem que treinar muito, a gente tem que usar muito, a gente tem que pegar... hoje eu vou ensinar só coisas que tem na casa. Você pega aqui na tua cozinha, você faz esse treino com coisas concretas para ela. Você traz imagem da internet, não esquece de repente, dar uma anotada, mas precisa fazer. Precisa, porque a criança precisa de repertório, né? Sem o repertório, ela não vai avançar. E pode ficar aquelas lacunas que a gente falou antes. Aqueles buraquinhos que atrapalham, né? Chegar lá onde a gente quer. Mais uma coisa só. Mais um exemplo. Estamos em 54 já, amiga. Tá, rapidinho. Você pode usar livro de história também. Pega qualquer livro da criança. Coloca lá no livrinho. Aqui tem um urso dando uma cenoura pro coelhinho e tal. Você pode chegar e perguntar pra criança, né? Quem que tá dando Você pode perguntar. Quem está dando a cenoura pro coelhinho? O urso. Ou, o que o urso está dando pro coelhinho? O que o coelhinho vai comer? E assim vai. Também dá pra usar... No livro dá pra criar muita coisa. Livro é muita coisa. E é isso. Dá para treinar, pessoal, intraverbal baseado em repertório de tato, tá? Você pode apresentar a figura de uma fazenda contendo diversos animais e então pergunta, onde está o animal? Quando a criança responder, você pode pedir, me diga outro animal. E assim ir produzindo diversas respostas para a mesma pergunta. Depois você deverá repetir essa mesma pergunta, mas sem o apoio visual, aguardando daí a criança responder o máximo de respostas que conseguir, antes de você fornecer ajuda verbal, me diga outro. É importante garantir diversas situações de generalização destes repertórios. Um outro procedimento baseado nos repertórios de tato é apresentar um determinado objeto que a criança conhece, perguntar o que é o objeto e então prosseguir com perguntas do tipo, para que serve, onde costuma ficar, como é, entre diversas outras mas que façam com que a criança tateie informações relevantes do objeto. Esse tipo de treino, pessoal, ensina o estudante a dar mais informações a respeito das coisas que ele vê ou interage no seu cotidiano. Perfeito. Errei 2 vezes hoje o generalização. Vou ter que treinar essa palavra. Tá, deixa eu correr aqui que eu quero terminar de ler os comentários. Então, pessoal, o segredo é sempre a gente expandir os tópicos conversados com a criança. Também é uma forma importante de tornar as perguntas mais complexas, porque onde ela mora,
quem são seus familiares, falar sobre as coisas que aconteceram na escola. Essas estratégias podem ser ainda mais difíceis se a criança demonstrar dificuldade em falar de assuntos diferentes daqueles aos quais elas se interessam. Aí os hiperfocos, os interesses restritos. Sim, a Alicinha só quer falar de animais. À medida que ela vai desenvolvendo competência para responder uma diferente gama de perguntas, vai tornando-se cada vez mais possível expandir as conversações, aumentando turnos de diálogo. Então a gente tem que observar as seguintes perguntas, por exemplo. Você foi no parque ontem? Quais brinquedos que tinham lá? Do que você brincou? Quem estava com você por lá? Depois de brincar, o que você fez? Ao responder todas essas perguntas, a criança estaria desenvolvendo um diálogo bastante interessante com o interlocutor, considerando essa fase, a fase top 5, pessoal, top de ouro, para a fala funcional, que é onde a gente quer chegar. Então, claro que isso tudo que a gente está falando no chegar final é só para vocês entenderem o produto final do que a gente quer. Ninguém está dizendo que vocês vão sair perguntando tudo isso hoje. Lembrem, né, de avaliar aí onde a criança está. Comentários. O intraverbal, ensinar cada habilidade que vocês passaram nas lives passadas de maneira separada, depois fazer uma mistura dessas habilidades em diferentes contextos, em diferentes funções. Seria o ideal. O Ethan falou, arrasou. Isso. A Eleonora deu risada do que a gente falou. Vai rindo, tu vai te prepara. Você vai ver só. Saber aí desse protocolo. Depois que usamos esses conceitos de perguntas, o que, quem, quando, o que você usa? A Cris Leias falou. A Neila disse, usa em muitas imagens, vão por mim, que ajuda demais. Isso, muito. Primeiro a gente usa muito imagem. Muito. Se eu dou função para colalia tardia das frases, ele repete muito e não para. Marisa, mãe de 3, falou. Bom, daí tu tem que ver, mas eu acho que ignorar totalmente tu não vai conseguir. Tu vai ter que intercalar. Ou às vezes a gente já falou sobre isso, filha. Agora nós estamos falando de tal coisa. Eu falo isso para Alice às vezes. Eu digo, não, agora não. A mamãe não tá falando de animais. Eu perguntei o que você quer comer. Né? Aí tenta mudar. Então está com ecolalias do TikTok. A Ethan falou. Mas ele tá arrasando no TikTok. Ainda não estamos no intraverbal, mas já tô anotando todas as dicas. Papo de mãe. Já tem 84, mandou uma carinha. Função, características e classe Trajano. Quem, quando, onde, como, já estou montando aqui também, a Neila falou. Sim, a Neila adora fazer atividade. Amiga, isso. Tem ela faz umas coisas lindas. Muito treino assim. Aproveitei para ler, fazia por vezes só escrito como quando fazíamos ações com bonecos para estimular o simbólico. Iríamos começar treinos para entender familiares, primos, tios, antes da quarentena, porque ele realmente ainda não entende. Usa fotografia. Um pouquinho, porque na escola saiu árvore, aquela genealógica, né, amiga? Não é ginecológica. Genealógica. Sim, a gente fez, foi bem legal. Olha, minha mãe quebrei para adaptar, mas Rose, Clara e a Ru. Li todos os comentários, arrasei. Parecia uma... Sabe quem eu parecia, pessoal? Quem assistia SBT e lembra da Blossom Russo e a Six, aquela matraquela. Você foi aonde? Lá longe, amiga? Isso, eu lembrei agora. Mas igualzinho. Viu? Quem assistiu a série lembrou agora de mim. Porque nós estamos em 59 e 30 segundos e nós vamos cair. Estou aprendendo para aplicar com segurança. Vocês são ótimas. Último comentário, Observatório de Alice. Pessoal, muito obrigado pela presença de todas vocês. Obrigada, Espero ter ajudado muito. Dani, muito obrigada. Arrasou. Vai ficar salvo, pessoal. Beijão. Fiquem com Deus. Obrigada, amiga. Obrigada a todos. E bora aí treinar a fala com as crianças. Beijo. Fiquem com Deus.